Este trabalho buscará apresentar o emprego de patrulhas no período de novembro de 1944 a fevereiro de 1945, quando a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária realizava operações no Vale do Rio Reno. Nesse período foi intensificado a realização de patrulhas em toda a frente, cuja missão poderia se fazer a ligação entre as posições, normalmente com o efetivo de uma esquadra, 4 a 5 militares comandados por um cabo, ou realizar o reconhecimento das posições inimigas, geralmente constituídas de um grupo de combate, 9 militares comandados por um sargento, ou ainda cumprir missões mais audaciosas e agressivas chamadas de golpe de mão, normalmente composta por um pelotão misto, contando com brasileiros e italianos, partisans, num efetivo de cerca de 30 militares, todos sob o comando de um tenente. Patrulha de reconhecimento comandada pelo 3º Sargento Onofre Ribeiro de Aguiar, da 5ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria, na frente de Torre de Nerone, em 8 de novembro de 1944. Esta foi uma das primeiras patrulhas lançadas pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária na região. O 2º Batalhão do 6º Regimento ocupava suas posições com a 5ª Companhia em Castelácio, Torre de Nerone, a 6ª Companhia na linha de Crista e a 4ª Companhia desdobrada entre o Ponto Cotado, 670, Turziano. O inimigo mantinha postos de vigilância imediatamente à frente das posições. A patrulha do Sargento Onofre deveria deslocar-se na manhã do dia 8 de novembro, a partir das posições de Torre de Nerone, em direção ao Nordeste, com o objetivo de localizar e identificar as posições inimigas existentes. A patrulha iniciou o deslocamento por volta das 10 horas da manhã, realizando uma progressão tão sutil e habilidosa que localizou uma posição inimiga sem ser observada pelos alemães nem pelas posições brasileiras da 6ª Companhia. Ao aproximar-se da posição, o sargento Onofre verificou que tratava-se de uma posição de metralhadora guarnecida por 2 militares. Sem vacilar, determinou que o soldado Marcílio, atirador de fuzil metralhadora, ocupasse uma posição que permitisse apoiar a incursão contra os alemães para aprisioná-los. Em seguida, o sargento Onofre, acompanhado de outros patrulheiros, investiu contra a posição, surpreendendo os 2 alemães que foram feitos prisioneiros. Durante o retraimento, as outras posições inimigas foram alertadas e tentaram impedir o movimento da patrulha, momento em que o soldado Marcílio respondeu prontamente ao fogo alemão, protegendo o deslocamento de retorno de seus companheiros. Ato contínuo foram desencadeados fogos de artilharia e morteiros, protegendo o retraimento da patrulha com seus prisioneiros, desfilando pela frente da 4ª Companhia, seguindo em direção a Turciano. Graças aos méritos pessoais e ao desassombro com que se conduziram nessa ação, os integrantes da patrulha foram cumprimentados pessoalmente pelo general Krittenberg, comandante do 4º Corpo de Exército. O soldado Marcílio, em particular, teve sua coragem e sangue frio reconhecidos pelo comando do Exército americano, sendo agraciado com a medalha Silver Star, por ter garantido sozinho a proteção do retraimento da patrulha. Patrulha de reconhecimento comandada pelo tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, do Esquadrão de Reconhecimento na região de Monte Louco, em 20 de novembro de 1944. Esta patrulha, que era comandada pelo tenente Amaro, partiu de Gádio Montano às 3 horas da tarde e progrediu até cerca de 50 metros da casa. A patrulha foi então alvejada por fogo de armas automáticas, sendo o tenente-comandante mortalmente atingido por uma rajada de metralhadora. Como o corpo do tenente Amaro não havia sido recuperado, ele foi inicialmente considerado como desaparecido em ação. Somente em abril de 1945, após a região ficar coberta de neve e a linha de contato ter avançado para muito além de Monte Louco, é que uma senhora italiana, quando fazia uma limpeza no quintal, localizou a sepultura rasa em que estava o corpo do tenente Amaro. Patrulha comandada pelo 3º Sargento Nilo Moraes Pinheiro,
da 8ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria na região de Cedércole em 29 de dezembro de 1944. Nos últimos dias de dezembro de 1944, a 8ª Companhia do 11º Regimento ocupava suas posições na linha Monte Louco, Torrazia, Morandella e recebeu a missão de lançar uma patrulha na direção de Cedercole, devendo atingir a parte alta da elevação e ficar em condições de proteger o deslocamento de uma patrulha da 7ª Companhia que seguiria de suas posições em Pianote, em direção à crista de Monte Gorgolesco. O inimigo mantinha postos de vigilância na parte alta das elevações. A patrulha iniciou seu deslocamento às 14h30 de 29 de dezembro, subindo a elevação que já se encontrava coberta de neve. Após atingir Cedércole, o esclarecedor identificou rastros na neve, avisou aos demais e desviou-se do itinerário original, seguindo para a esquerda. Mais à frente, a patrulha identificou uma seteira de tiro coberta com uma lona branca. Imediatamente, a patrulha atacou a posição com granadas de mão. Colhidos pela surpresa, o inimigo ofereceu pequena reação. Ao final da ação, um sargento alemão foi morto e foram feitos 4 prisioneiros, sendo um deles um suboficial. Devido à iniciativa da patrulha da 8ª Companhia em buscar contato com o inimigo, a patrulha da 7ª Companhia foi adiada para o dia seguinte. Patrulha comandada pelo tenente Guinemé Muniz, da 9ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria, na frente de Guanella, em 31 de dezembro de 1944. Na região do Monte Castelo, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária mantinha a 6ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria, fazendo frente ao ponto cotado 803, e a 9ª Companhia do 1º Regimento em Guanella, face a C. Vitellini. Nos últimos dias do ano de 1944, o 3º Batalhão do Regimento Sampaio recebeu a missão de lançar uma patrulha para confirmar a presença de elementos do 2º Batalhão do 1043 Regimento de Infantaria Inimigo, em nossa zona de ação. O itinerário previsto a ser seguido era Guanella, C. Vitellini, ponto cotado 887. A patrulha, composta por 3 grupos de combate e sob o comando do tenente Guinemé, iniciou o deslocamento às 18 horas de 31 de dezembro de 1944. Chegou em C. Vitellini, sem novidades, e revistou os escombros existentes, encontrando alguns vestígios da passagem de alemães na posição. Após progredir cerca de 200 metros em direção ao norte, a patrulha encontrou uma série de obstáculos ao movimento. Armadilhas, cercas de arame e, por fim, um extenso campo minado, indicando que seria impossível atingir o ponto cotado 887 por esse itinerário. O comandante da patrulha decidiu tentar desbordar o campo de minas, retornando em direção a C. Vitellini e depois seguindo para o oeste, passando por ponto cotado 779 e depois seguindo direção ao norte. Durante esse deslocamento, foi possível identificar 3 silhuetas num pequeno monte ao sul do ponto cotado 887. Ao atingir a parte baixa do terreno, onde existia um pequeno riacho, o tenente Guinemé determinou que um pequeno grupo, composto por 5 militares brasileiros e 2 partisans, se aproximassem de 2 casas existentes mais acima e as vasculhassem. Ao se aproximar das casas, o silêncio é rompido por uma longa rajada de metralhadora, partindo inicialmente do monte ao sul do ponto cotado 887. Em seguida, outras rajadas são disparadas de várias direções, restando somente ao tenente Guinemé ordenar que a patrulha se abrigasse no interior da ravina, por onde a água gelada do riacho descia a elevação. O comandante da patrulha determinou que o grupo que se aproximou das casas tentasse retrair diretamente para C. Vitellini e depois Guanella, enquanto ele e os outros 2 grupos desceriam um riacho até serem acolhidas pela 6ª Companhia do 11º Regimento. Na fase final do retraimento, os alemães desencadearam grande concentração de fogos de artilharia e morteiros ao longo do riacho, tentando impedir o retraimento da patrulha.
Ao final do retraimento, todos foram acolhidos sem maiores danos, além do frio excessivo, fruto do deslocamento dentro das águas geladas do riacho. Patrulha comandada pelo tenente Célio Dalva Vieira Regueira, da 2ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria, na frente de M de Bombiana, em 3 de janeiro de 1945. O 1º Batalhão do 1º Regimento ocupava posições ao sul do córrego Marano. Recebeu a missão de lançar uma patrulha no valor pelotão pelo itinerário Casa M de Bombiana, Falfare, Seneveglio, Orazio del Sassane, ponto cotado 832 e, caso não encontrasse resistência, seguir para o ponto cotado 701, Caselina até Giletto. A patrulha partiu às 19h30 de 3 de janeiro com 2 grupos de combate da 2ª Companhia, reforçados por 10 partigiani, comandados pelo tenente Regueira, e um grupo de combate da 1ª Companhia, comandado pelo tenente Carijó, que ficaria posicionado ao sul do córrego Marano, em condições de apoiar a patrulha em caso de emergência. Ao aproximar-se de Orazio delle Sassane, o tenente Regueiro manobrou os grupos de combate sobre a posição, determinando o vasculhamento das casas existentes no local, não encontrando a presença do inimigo. Informes colhidos no local indicavam que a posição do ponto cotado 832 estava ocupada pelos alemães. Em seguida, a patrulha seguiu em direção à posição inimiga, levando um civil como guia. Ao aproximar-se da posição, o soldado Amorim, esclarecedor da patrulha, travou luta corporal com uma sentinela alemã, eliminando-a com a sua faca de trincheira. Entretanto, os alemães que se encontravam nas imediações correram em auxílio à sentinela, obrigando os patrulheiros a retrair. Para poder romper o contato, o soldado Amorim e outros militares fizeram uso de suas granadas de mão. O inimigo, refeito após as explosões, fez uso de fogo cerrado de metralhadoras, lança-rojões e granadas de mão, tentando impedir o retraimento. Após reagrupar o dispositivo, o tenente Regueira retraiu com sua patrulha para as linhas amigas. Do confronto, 2 soldados saíram feridos, inclusive o soldado Amorim, que eliminou a sentinela. Patrulha de reconhecimento comandada pelo 3º Sargento Noraldino Rosa dos Santos, da 7ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria, na região de Roncalli, em 24 de janeiro de 1945. O 3º Batalhão do 6º Regimento ocupava suas posições com a 7ª Companhia a oeste, a 8ª Companhia ao centro e a 9ª Companhia a leste da zona de ação. Mantinha postos de vigilância avançados em Levine e Braine. O inimigo mantinha postos de vigilância em Santa Maria Vigliana, ponto cotado 882 e ponto cotado 832. A 7ª Companhia recebeu a missão de lançar uma patrulha para reconhecer os campos minados existentes entre Roncalli e Santa Maria Vigliana. Às 5 da manhã, de 24 de janeiro de 1945, a patrulha do sargento Noraldino iniciou o seu deslocamento. Até Levine, a progressão ocorreu sem sobressaltos. Após essa posição, era necessário reconhecer algumas casas em Roncalli, antes de atingir os campos minados. Ao investir sobre uma das casas, foi identificada a presença de alemães na posição. Houve um grande confronto na região, chegando ao ponto da patrulha ficar imobilizada na posição. Durante o retraimento, 2 soldados ficaram caídos na terra de ninguém, sendo um deles morto e outro gravemente ferido, que não resistiu aos ferimentos. Patrulhas realizadas por elementos do 2º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria, em 24 de janeiro de 1945, uma comandada pelo 3º Sargento Virgulino Loyola, da 6ª Companhia, na região de ponto cotado 720, e outra comandada pelo 3º Sargento Santino Assunção, da 5ª Companhia, na região de Castel Nuovo. No final de janeiro de 1945,
o 2º Batalhão do 1º Regimento ocupava suas posições de primeiro escalão com a 5ª Companhia em Monte Cavaloro il Sasso, sendo reforçado pelo 3º Pelotão da 6ª Companhia, posicionado em Boscaccio. Ao amanhecer, o batalhão recebeu a missão de confirmar a informação de que os alemães haviam abandonado as posições na noite anterior e, portanto, deveria lançar 2 patrulhas imediatamente. Uma patrulha do 3º Pelotão da 5ª Companhia deveria seguir até Castelnuovo e uma outra patrulha do pelotão que ocupava Boscaccio deveria seguir para o ponto cotado 720. A patrulha da 5ª Companhia, comandada pelo sargento Santino, atingiu Castelnuovo, nada encontrando o que revelasse a presença do inimigo na região. Entretanto, a outra patrulha, comandada pelo sargento Virgulino, ao ultrapassar a região de Precária, foi apanhada por fogos ajustados de arma automática. As rajadas foram disparadas a curta distância, causando pesadas baixas na patrulha, tendo alguns mortos e feridos. A reação alemã era tão intensa que a patrulha ficou impossibilitada de progredir. De imediato, o comandante da companhia determinou que o pelotão que ocupava Boscaccio avançasse até Precária para poder acolher os integrantes da patrulha que conseguissem retrair. Com o apoio das posições em Precária, 5 militares foram acolhidos pelo pelotão. Infelizmente, 4 nunca retornaram, entre eles o próprio comandante da patrulha. O sargento Virgulino, gravemente ferido, foi recolhido a um hospital alemão, retornando somente após o término da guerra. Os outros 3, Cabo Graciliano e os soldados Clovis e Aristides, tombaram mortos na posição. Mais tarde, em 5 de março, após a conquista de Castelnuovo, os corpos dos 3 foram encontrados num pequeno e singelo túmulo, erigido pelos alemães, junto às posições na cota 720. Na cruz de madeira, havia uma pequena placa com os seguintes dizeres: 3 Bravos, Brasil, 24 de janeiro, 1945. Após o incidente, o comandante do batalhão determinou que a patrulha do sargento Santino retornasse às suas posições. Patrulha alemã em 5 de fevereiro de 1945, contra as posições do pelotão comandado pelo tenente Antônio de Andrade Poti, da 7ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria. Durante o período do inverno, o 2º Batalhão do 1045 Regimento de Infantaria Alemão mantinha a oeste de Pietracolora um pelotão de choque, especialmente treinado e equipado para realizar patrulhas agressivas contra as posições brasileiras. No dia 4 de fevereiro, esse pelotão deslocou-se para Santa Maria Vigliana e preparou-se para atacar as posições da 7ª Companhia do 6º Regimento de Infantaria, com o objetivo de fazer prisioneiros e instalar um ponto de apoio na região. Às 2 horas da madrugada do dia 5 de fevereiro, os alemães começaram a bater toda a frente com intensos fogos de artilharia e morteiros, particularmente as posições da 7ª Companhia. Em seguida, teve início ao ataque alemão, sendo apoiado por armas automáticas instaladas nos pontos cotados 822, 882 e Monte de la Croce. Quando os atacantes chegaram a uma distância de cerca de 300 metros das posições, o comandante da 7ª Companhia desencadeou uma barragem de fogos com os morteiros do batalhão e unidades de artilharia. Os alemães chegaram até cerca de 80 metros das posições do pelotão do tenente Poti, quando foram finalmente repelidos com pesadas baixas. Segundo informações de civis italianos, as perdas alemãs foram 2 mortos, 15 feridos e 1 prisioneiro. O fato dos alemães utilizarem uma tropa especializada e muito bem equipada para realizar as ações de patrulha mais agressivas, talvez tenha inspirado ao comando do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, que mais tarde organizou um pelotão especial, composto pelos melhores homens do batalhão, cujo comando foi atribuído ao 2º Sargento Max Wolff Filho para cumprir as principais missões de patrulha da unidade.